Brasil tem milhares de leis que tratam de todo tipo de assunto, das relações de consumo, passando pelas questões de segurança, até a aplicação da lei seca em estradas federais. O Congresso Nacional, formado pela Câmara e pelo Senado, é o lugar onde os representantes do povo elaboram e fiscalizam a aplicação de todas essas leis. Para se criar ou modificar uma lei, é preciso um projeto que pode ser proposto por um deputado ou senador, por comissões da Câmara ou do Senado e pelo presidente da República. Também é possível a apresentação de projeto de lei pelo Poder Judiciário, pelo Procurador-Geral da República e por iniciativa popular. A aprovação de um projeto depende da mobilização da sociedade, do interesse dos parlamentares e dos partidos e da articulação do governo. Antes que o projeto de lei chegue ao plenário, ele percorre um longo caminho. Todo o projeto é analisado pelas comissões técnicas. Se o assunto for imposto de renda, por exemplo, ele é discutido na Comissão de Finanças e Tributação. Se for sobre previdência, vai para a Comissão de Seguridade Social. Cada projeto tem um relator, que dá o parecer sugerindo mudanças, aprovando ou rejeitando a matéria. Todos os projetos passam pela Comissão de Constituição e Justiça, que avalia se eles estão de acordo com a Constituição Federal. Muitos projetos têm suas votações concluídas nas próprias comissões, enquanto outros seguem para serem analisados pelo plenário. Em votação, a redação final. Aquelas senhoras e senhores parlamentares que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado, a matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. Depois de aprovado pela Câmara em geral, o projeto segue para o Senado. Para valer como lei, o presidente da República precisa sancionar, ou seja, ratificar a proposta. Mas o chefe do Executivo pode vetar o projeto total ou parcialmente. E os parlamentares, por sua vez, podem confirmar ou derrubar o veto do presidente em votação secreta. Assim funciona o equilíbrio entre os poderes. A Constituição é também uma lei, a lei maior, que organiza o Estado e define os direitos e deveres do cidadão. A Constituição Federal pode ser alterada através de uma proposta de emenda à Constituição, a PEC. A proposta tem que ser apresentada por, no mínimo, 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores, pelo presidente da República ou mais da metade das assembleias legislativas, com apoio da maioria dos deputados estaduais. É também na Constituição que estão definidos os tipos de lei. O projeto de lei ordinária é o mais comum. Daí segue o projeto de lei complementar e o de resolução. Existe também a proposta de emenda à Constituição ou ainda o projeto de decreto legislativo. Em casos de urgência e relevância, o presidente da República pode editar ainda a medida provisória, que entra em vigor imediatamente, mas só vira lei depois de aprovada pelo Congresso Nacional. A medida provisória tem um tempo específico para ser analisada e, caso isso não aconteça, ela tranca a apreciação de projetos de lei no plenário e passa a ser o primeiro item de votação da pauta. Na Câmara, as regras para a tramitação das propostas estão neste livro. É o regimento interno. Além de mostrar como as propostas são aprovadas ou rejeitadas, o regimento é fundamental, porque estabelece os direitos e limites dos deputados e dos partidos políticos durante uma votação. A confecção da pauta da Câmara dos Deputados é uma atribuição do presidente da Casa. É claro que o presidente ele costuma
fazer uma reunião semanal com o Colégio de Líderes, isso também é regimental. Nós sabemos que a Presidente da República pode baixar medidas provisórias, né, em caso de urgência e relevância. Isso normalmente acontece. E as medidas provisórias têm o poder de sobrestar a pauta da Câmara depois de um determinado período. Isso faz com que nós tenhamos que votar prioritariamente medidas provisórias e até projetos em geral, que estejam tramitando na casa, que o Poder Executivo resolve atribuir também a chamada urgência constitucional. O ideal é que se trabalhe ali previamente junto às lideranças um determinado tema, saiba se há possibilidade de acordo, se houver alguma modificação, se isso pode resultar na aprovação do projeto ou não, porque muitas vezes a pauta ela é extremamente complexa e não se consegue consenso e votação em torno das matérias. Em votação, requerimento de urgência do projeto de lei número 6.124/2005. Aquelas senhoras e senhores parlamentares forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em geral, neste caso, os parlamentares em grupo aprovam ou rejeitam a proposta em questão. A votação é conduzida pelo presidente da sessão. Há várias maneiras de se acelerar a votação dos projetos. O Poder Executivo pode pedir a urgência na apreciação de um projeto de sua iniciativa, que tem que ser votado em até 45 dias. Vencido este prazo, assim como acontece com as medidas provisórias, o projeto em urgência passa à frente dos demais projetos e nenhuma outra matéria pode ser votada. É importante acompanhar o trabalho dos congressistas e participar das decisões tomadas na Câmara e no Senado. Todo o processo legislativo é público e qualquer cidadão tem acesso a ele. As sessões do plenário são transmitidas pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Os projetos e pareceres são impressos e estão à disposição de quem precisar. Todo este material também está acessível na internet, no endereço www.câmara.gov.br. E quem quiser se informar sobre a tramitação dos projetos, pode ligar, de graça, no número 0800 619 619.